e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Flamengo! Tá vitaminado, goleou o Atlético Goianiense, ganhou do Cuiabá. O Flamengo vem de derrota no clássico pro Fluminense. O Mengão precisa reagir, mas tem reforços pro Ceni. Se liga, Dedê. Vamos ver. Ó. 1-0 pra nós. Desde que chegou ao Flamengo, o Rogério Ceni nunca teve o prazer de ver o Maracanã lotado. Em tempos de arquibancadas vazias, as redes sociais se tornaram um termômetro do torcedor. Mas para o treinador rubro-negro, a situação não está nada boa. O que não faltam são críticas. Após a derrota no clássico contra o Fluminense no último domingo, Rogério Ceni voltou a lamentar as muitas baixas no time titular. Nós temos vários jogadores na seleção, esse é o 7º jogo que a gente faz com um elenco bem reduzido, curto. Nós jogávamos com 4-10 no meio, um foi embora, o outro teve uma lesão, os outros 2 estão na seleção. Muda bastante o sistema de jogo. A relação do treinador com a torcida nunca foi das melhores. Após a apresentação no ano passado, o clube foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Mesmo com os títulos do Brasileirão de 2020, da Supercopa do Brasil e do Carioca, a pressão voltou a aumentar, com o início abaixo do esperado na edição atual do Campeonato Brasileiro. O Flamengo entra em campo sempre com o objetivo de vencer cada ponto que você deixa para trás, logicamente. Você vê que no ano passado nós ganhamos por 1 ponto, né? O campeonato só, né? Então, cada ponto que você deixa para trás, sem dúvida nenhuma, assim como cada vitória que você conquista, ela é muito importante. Até aqui são 7 jogos, 2 a menos que a maior parte das equipes. 4 vitórias e 3 derrotas. Amanhã é dia de enfrentar o Atlético Mineiro em Minas. Cenário que na última temporada encerrou a passagem de Domi com a camisa rubro-negra após derrota por 4-0. Arrascaeta e Isla terminaram a participação na Copa América e já treinaram com os demais companheiros no Ninho do Urubu. Quem também surge como opção é Pires da Mota. Já Vitinho suspenso e Diego lesionado desfalcam o time. A partir de agora é melhor Rogério abrir o olho, porque em caso de queda, a torcida já tem um favorito. Tá, é um problema bem sério. Ele tá lá na praia, curtindo a vida, esperando o Flamengo, é o que a gente pensa. Aí o Grêmio começa a cogitar que, de repente, Renato Gaúcho volte. Denilson, tá ruim a vida do Renatão, hein? Eu tô com saudade daqueles duelos que eu tinha com ele. Eram bons, eram engraçados, de nível, não era? Engraçado. O Renato tem esse carisma, né? Você era o instrumento utilizado, não é? Pra chegar até minhas mensagens. Aquele zap, faz aquele videozinho. Mas, Renato, você viu como é que é a ironia do futebol, né? Essa questão do Grêmio, interesse, enfim, ou se teve contato ou não, mas enfim, a imprensa tem divulgado essa possível volta do Renato Gaúcho pro Grêmio, que eu acho que não vai acontecer, como eu falei antes. E a sensação de que o Renato também está esperando o Flamengo. Né? Não é só o Flamengo que de repente está esperando o Renato Gaúcho. Falando só, enfim, pelo que a gente acompanha, porque o Rogério Ceni nunca foi unânime, né? Desde a chegada do Rogério Ceni. Mas a diretoria não me parece assim. A diretoria parece gostar do trabalho do Rogério Ceni. Ou pode ser muito mais uma imprensa flamenguista, pode dizer assim, sei lá. Mas acho que tem um pouco de tudo, sim. O certo é que o Rogério Ceni, quando ele chega para substituir um treinador vitorioso, que criou uma história e tudo mais, então tem a primeira impressão de falar, tem que jogar igual. Depois o Rogério Ceni conseguiu colocar a cara dele, campeão brasileiro, o time jogando bem, fazendo um bom futebol. Só que as pessoas não conseguem entender. O Rogério Ceni falou ali, 7º jogo, já é o 7º jogo que ele não consegue colocar um time principal dentro de campo. Várias ausências, seleção, lesões, enfim. E então ele tem que mudar um pouco do sistema tático, a qualidade técnica não é a mesma. Só que o torcedor não quer isso. O torcedor quer ver o Flamengo jogando igual jogou em 2019. Então, por isso que vem esse questionamento com o trabalho do Rogério Ceni, que eu acho que é um trabalho muito bom. Mas esse é o desafio do Flamengo, mostrar que ele não tem só um time titular incrível, mas que ele tem elenco para jogar quando algumas peças que são consideradas fundamentais não estão disponíveis. Principalmente se tratando de Flamengo, né? A gente quer sempre estar vencendo
A gente nem faz contas se tem muitos jogadores fora, se tem muitos desfalques ou não. O Flamengo entra em campo sempre com o objetivo de vencer cada ponto que você deixa para trás, logicamente. Você vê que no ano passado nós ganhamos por 1 ponto, né? O campeonato só, né? Então, cada ponto que você deixa para trás, sem dúvida nenhuma, assim como cada vitória que você conquista, ela é muito importante. Eu treino bastante finalização e eu quero continuar sendo superior a todos os adversários que eu enfrente, independente do time que eu tenha. Quero continuar sendo propositivo, quero continuar tentando ter mais oportunidades, mais controle de jogo do que o adversário. E eu espero que, no momento correto, as finalizações que a gente cria, as chances que a gente cria, que elas possam se convertir em gol. Vamos lá então, hein? Olha só, antes do Pedro Henrique Torres, os desfalques prejudicaram o desempenho do Flamengo no Campeonato Brasileiro durante a Copa América. 50%, 3 vitórias, 3 derrotas, o time fez 8 gols e sofreu 6. Vamos lá, Pedro Henrique Torres, por favor, Pedro, bastidores desse Flamengo, do ambiente que envolve o Rogério Ceni. Eu estava lendo algumas coisas aí, em que o Ceni estaria cada vez mais isolado, dentro ali do ninho, do urubu. Você tem esse tipo de informação também, Pedro? Bom dia. Bom dia, Bruno, Mari, Prates, também Marra, um prazer participar com todos vocês aqui no Sport Center mais uma vez. Olha, acho que foi pouco depois da conquista do Flamengo no bicampeonato da Supercopa do Brasil, a gente comentava até aqui mesmo no Sport Center, o Rogério Ceni precisa ganhar créditos para ter um pouco mais de paz, né? Um pouco mais de tranquilidade. Ele precisa comprar créditos para ter tranquilidade para os dias seguintes. Foi sempre assim desde que ele chegou ao Flamengo. O que acontece é que ele não comprou esses créditos recentemente, aí, 3 derrotas que ele somou. Então, o ambiente fica um pouco mais turbulento para ele, mais natural, né? E começam sempre a surgir um pouco essas questões assim. De fato, há um pouco de pressão, é natural, não tem como ser muito diferente. Aí o Flamengo bicampeão brasileiro, teve a Libertadores recentemente, tem um super elenco e fica um pouco apertada essa situação. A gente falava aqui ontem, um panorama de uma possível demissão do Rogério, uma saída, não é o que se pinta no momento, pelo menos até agora, a não ser que amanhã no Mineirão aconteça algo absolutamente extraordinário, no caso muito bom para os atleticanos e absolutamente terrível para os rubro-negros. A gente não imagina esse cenário, mas no dia a dia no Ninho do Urubu assim, não dá para dizer assim que há um completo desconforto com o Rogério nesse sentido assim, não, mas é mais a questão da pressão do dia a dia, dos resultados, a falta de resultado começa a surgir. Esse tipo de notícia de um Rogério cada vez mais isolado, etc., nesse sentido assim. Obviamente você pode ter algum tipo de rusga no dia a dia, algum tipo de desentendimento que é natural no ofício de cada um. A gente pode ter no nosso dia, cada um engenheiro, um médico, um advogado, todo mundo tem. Aqui tem sentido, toda hora. Mariana. Exatamente. Só que o futebol também é muito público, né? Se torna tem muita exposição nesse sentido. E o Rogério também, ele tem uma característica que o semblante dele deixa muito claro, às vezes, o desconforto que ele tem. Ele é um cara que não gosta de perder de jeito nenhum. E por muitas vezes ele já deixou claro também que ele quer reforços, né? Ele vê o time perdendo jogadores para convocações e ele quer reforços, ele quer cada vez mais ter um time forte para continuar combatendo, porque de certa maneira ele serve mesmo como um escudo, um para-raio ali, segue tomando muita pancada e até o momento também, Bruno, ninguém da diretoria veio a público aí para dar aquele famoso respaldo para o Rogério publicamente, falar, olha, a gente não vai contratar ninguém nesse momento não, é o que temos, a torcida tem que compreender, de fato o Rogério está tendo que se virar com o que tem aí, mas e há aquela grande rejeição de parte de torcida com o Rogério, mesmo com ele conquistando os títulos, então a cada jogo é fora Ceni, ganha ou perca, então agora está perdendo, o negócio fica um pouco mais complicado, mas de repente ganhando do Atlético amanhã, no Mineirão, uma boa vitória, aí ele compra mais uns créditos até domingo contra a Chapecoense, e assim vai andando. Vamos observando
o caminhar do Rogério Ceni no Flamengo. E Pedro, já que os reforços em termos de contratação não chegam, pelo menos o retorno da Arrascaeta faz até o torcedor rubro-negro respirar um pouquinho mais aliviado, né? Dá um grande sorriso, né, Mari? Dá um grande sorriso. O torcedor rubro-negro estava torcendo descaradamente, né? Ia falar aqui discretamente, mas descaradamente contra o Uruguai, né? Na Copa América, porque queria o retorno logo assim do Arrascaeta, porque faz muita falta, né? O torcedor do Flamengo tá torcendo contra o Brasil. Hein, Pedro? Você tá torcendo contra o Brasil, imagina contra o Uruguai. Descaradamente. Depois que o Brasil se classificou para as semifinais, que ia ter terceiro lugar, e até deixou para lá porque ia ficar até o fim da semana de qualquer maneira. Mas contra o Uruguai, que tinha possibilidade imediata, né? E aí trouxe logo o Arrascaeta, se apresentou ontem junto com o Pires da Mota, que volta depois de longo inverno, né? Teve no futebol turco e agora está de volta aí. E o Isla também, que possivelmente até volte como titular, porque o Mateuzinho teve até um desgaste grande nas últimas partidas aí. O Isla deve estar até mais inteiro do que ele, porque jogou na Copa América, mas não tanto assim na sequência do Mateuzinho. Então o Flamengo dá uma encorpada para esse duelo contra o Atlético Mineiro. É bem importante voltar a vencer, é o que interessa nesse momento, porque o Flamengo, de fato, foi bem melhor, bem superior em grande parte do jogo contra o Fluminense, mas uma bolinha no final ali levou 1-0 e aí causa aquela pressão, aquele aperto, aquele clima ruim, aquele salseiro no ninho do urubu, todo mundo olhando desconfiado, um olhando para o